E agora nós vamos falar da participação feminina na política. No mínimo, 30% das candidaturas a cargos eletivos para vereador devem ser ocupadas por mulheres. Além disso, 30% do dinheiro público que financia as campanhas eleitorais devem ser destinadas às candidaturas femininas. No entanto, na prática, esses critérios nem sempre são cumpridos e ainda existem casos de fraude. E este é um dos assuntos agora aqui no Jornal do Meio-Dia com o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mato Grosso, Hélio Ramos. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Mais uma vez, estamos aqui para falar de direito eleitoral. Eu agradeço o convite. Estamos à disposição. Presidente, será que novamente nessa eleição os marmanjos da política de novo vão puxar o tapete, discriminando as mulheres? Essa questão da legislação que obriga essa, vamos dizer assim, essa cota de gêneros, ela veio no sentido de incentivar a participação feminina. Só para você ter uma ideia, Lúcio, em 2000 mais ou menos, antes de 2000, eleição de 2000, nós tínhamos aí um torno de 11% de vereadoras no Brasil. 11% a 12%. E hoje nós temos em torno de 16% de vereadoras no Brasil. Mais de 20 anos depois. Inclusive com o advento da legislação que obriga a cota de gêneros. Então, aqui nós temos que nos perguntar o seguinte: a lei incentivou? Incentivou. Mas, ao mesmo tempo, criou-se a fraude. Né? E aí o TSE, esse ano, editou uma súmula, a súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, que estabelece critérios objetivos na investigação pela Polícia Federal e na fiscalização das candidaturas fictícias. Falando em fraude, faz pouco tempo que teve muitas e muitas denúncias, inclusive aqui em Mato Grosso, de que as mulheres serviam apenas como, entre aspas, laranjas. Isso. Dos marmanjos. As candidaturas fictícias, uma professora da Unemate, ela sempre me corrige para não usar o termo laranja. Né? Eu demorei fictícia. Então, assim, as candidaturas fictícias, né, ela fala, mulher não é fruta. As candidaturas fictícias, elas acabam sofrendo também uma discriminação que existe na sociedade brasileira, que é machista e patriarcal. Então, uma coisa que tem que ser colocada às claras, que os partidos ainda não resolveram, são os critérios de distribuição dos recursos. Porque fazer campanha sem dinheiro, só colocando as mulheres lá para poder preencher a cota, não, você sabe, Lúcio, campanha sem dinheiro não ganha eleição. Né? Então ela acaba virando uma candidatura fictícia. Então tem que ter critérios, né? E hoje os recursos públicos obrigatoriamente têm que ser, no mínimo 30% repassados às candidaturas femininas. E só abrindo um parênteses aí, a imprensa acaba usando esse termo, essa expressão, laranjas, não por desrespeito, mas para facilitar o entendimento daquilo que a gente está querendo passar enquanto mensagem. Vamos de novo, agora voltando à política. Política eleitoral, as cotas. E a questão dos negros, como é que vai ser? Os negros, que são pretos e pardos, né, tem que deixar claro a heteroidentificação, né? Então, assim, essa questão das candidaturas negras não tem um número mínimo de candidatos, mas tem um número mínimo de recursos. E os recursos nessa eleição têm que ser proporcionais ao número de candidaturas. Nesse quesito, também pode haver fraude. É muito importante que os candidatos declarem a sua condição racial de acordo com o seu cadastro eleitoral, para não sofrerem impugnações. E aí também existe valores mínimos que têm que ser proporcionais ao número das candidaturas negras, pretas e pardas, em relação aos recursos públicos que são repassados aos partidos políticos. Ou seja, se você tiver 50% de candidaturas negras, você vai ter que ter mais ou menos aí 50% de recursos repassados a essas candidaturas.
Presidente, e qual a hora da Justiça Eleitoral fiscalizar se os partidos estão dentro da lei? É no registro das candidaturas? Começa no registro, porque a hora que no registro você já tem o deferimento ou não da chapa de vereadores, se cumpriu a cota. No registro também já é verificado pelo Ministério Público e pelos outros partidos a questão da raça, né? A questão da raça, porque vai verificar o cadastro eleitoral. Então, desde o registro, durante a campanha e principalmente na prestação de contas, quando você vai verificar se houve gastos e o resultado. O que diz a súmula 73? Ela fala assim, que candidaturas femininas que não tiverem movimentação financeira, que não tiverem movimentação de pedido de voto, por exemplo, redes sociais, né? Que não tiverem voto especificamente, a mulher saiu candidata, teve 2 votos, é uma votação inexpressiva, nem a família votou nela, então é uma candidatura fictícia, ou laranja, como para a gente ficar bem mais tranquilo e explicar. E aí, essas candidaturas vão ser investigadas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Eleitoral e com apoio da Justiça Eleitoral. Se comprovado, vai caçar todo mundo da chapa, independente de ter contribuído com a fraude. Aqueles que contribuíram com a fraude podem, inclusive, ficar inelegível, que é uma novidade para essa eleição. Já teve essa fraude aqui, não aconteceu isso, não caçaram toda a chapa. Porque foram uma das primeiras, lá no início da discussão. Agora é para valer? Já tem sido um monte de candidatos caçados no país inteiro. Aqui em Mato Grosso, nós vamos ter essa repercussão. O que a gente está orientando para as chapas partidárias? Não lancem candidaturas fictícias. Diminua o número de homens em relação ao número de mulheres que efetivamente vão ser candidatos. E teve muito marmanjo aí na política que também roubou, passou a mão nos recursos eleitorais destinados às mulheres. Essa é uma outra questão que também sofre uma fiscalização mais de perto. Às vezes se passa o recurso para a candidatura feminina devolver ou comprar alguns objetos de campanha, material, santinho, praguinha e tal, para os 2 candidatos, o homem e a mulher. E isso pode dar problema para a chapa toda e aí caçar todo mundo. É uma coisa, é um risco muito grande. E além de pedir o dinheiro de volta, ainda chegam ao absurdo de falar assim, olha, você não pode pedir voto para ninguém, só se for para mim. Isso mesmo. E aí está materializada a fraude, né? Inclusive, você disse bem, aqueles que forem condenados com a má utilização dos recursos públicos vão ter que devolver esses recursos com juro e correção monetária. Então, nós já tivemos na última eleição gente condenada a devolver e aí vai para a Procuradoria da Fazenda Nacional para executar com penhora, leilões, busca em conta, busca de bens e por aí vai. Presidente, vamos falar aqui de atas, não é sobre aquelas atas fraudulentas do ditador Maduro, sobre as atas das convenções que o prazo termina dia 5. Os partidos têm prazo, além do dia 5, para fechar as atas ou não? Antigamente, coisa que nunca acontecia, né? A gente deixava poderia, né, em tese, deixar uma ata aberta para poder fazer uma coligação, aquela feita lá na madrugada, né, com o partido. Hoje, através do sistema Candex, que é o sistema eletrônico de registro de candidatura, feita a convenção, o partido tem até 24 horas para transmitir a ata para a Justiça Eleitoral. 24 horas? Isso, 24 horas. Fez a convenção hoje. Ah, sim, não é contando o último dia, não, é o dia da convenção. O dia da convenção. Fiz a convenção hoje, né? Fiz a convenção às 19 horas de hoje, terminou às 22. Eu tenho até às 22 de amanhã para transmitir no sistema Candex e aí fica registrado no sistema da Justiça Eleitoral. Acabou aquele negócio de ata. Mas ainda existe uma questão jurídica. Você sabe, advogado, né? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode deixar com que a convenção delibere para o diretório fazer as coligações. E aí, se isso está previsto no estatuto, na convenção, delegada à comissão provisória, de forma
pública e registrada na Justiça Eleitoral, você teria até o dia 15 de agosto, então, que é o último dia para o requerimento de registro de candidatura, porque dia 16 de agosto começa a eleição. Antes de encerrar a entrevista, só traduzir tudo isso aí que o senhor demorou um minuto para falar. É o jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro. Presidente, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição e vamos lá, democracia, né? Democracia sempre, não igual na Venezuela. Lá dizem que é relativa e democracia relativa é ditadura. Muito obrigado. Obrigado.